Na terça-feira, 19 de maio, milhares de desenvolvedores notaram que seus editores de código haviam desaparecido ao ligarem os computadores. O terminal e o explorador de arquivos sumiram, assim como a capacidade de editar código direto. Em troca, receberam apenas uma interface de chat. O Google lançou uma atualização automática para o Anti-Gravity à noite e, em poucas horas, Reddit e os próprios fóruns de desenvolvedores do Google estavam cheios de relatos de projetos ativos ficando inutilizáveis. Um desenvolvedor comentou que parecia que pessoas não técnicas enviaram código direto à produção. Outro chamou de enorme retrocesso. Mas o ponto é, isso não era um bug. Isso foi intencional. O Google não apenas atualizou uma ferramenta de programação. Eles mudaram tudo para forçar os desenvolvedores a algo maior. Pronto ou não, a comunidade teria que se adaptar, pois o Google decidiu pela transição imediata. Então vamos falar sobre o que realmente aconteceu aqui. A versão 2 do Anti-Gravity não é uma atualização no sentido tradicional. É como se o Google pegasse um produto usado por desenvolvedores e o tornasse algo totalmente diferente. Ao fazer isso, podem ter forçado todo o desenvolvimento de software para a era dos agentes de IA, quisesse ou não. Anti-Gravity começou em novembro de 2025 como um editor de código com inteligência artificial. Essa era a proposta. O Google fez isso para concorrer com o Cursor e era praticamente uma só ferramenta. Você abre, escreve o código e a IA auxilia no processo, fazendo exatamente o que se espera desse tipo de ferramenta. Avançando para maio de 2026 e o Google I.O., de repente o Anti-Gravity não é mais um editor de código. Agora é uma plataforma completa. A versão 2 agora vem com 5 componentes principais. Há um aplicativo de desktop independente, uma interface de linha de comando que substitui o antigo Gemini CLI e um SDK para criar fluxos de trabalho personalizados. Agentes gerenciados são uma camada de API para criar agentes de IA sob demanda e oferecem implantação empresarial via Google Cloud. Isso não é apenas uma atualização, mas uma reconstrução completa. O aplicativo de desktop concentra a maior parte da ação. Agora não segue o modelo de IDE tradicional, sendo projetado como uma torre de controle de agentes, segundo o Google. Agora é possível rodar vários agentes de IA simultaneamente, atuando em partes diferentes do projeto ao mesmo tempo. Um agente cuida do back-end, outro constrói a interface. Eles trabalham simultaneamente e você não precisa esperar um terminar para o outro começar. Você pode agendar tarefas para rodar em segundo plano, então esses agentes não ficam apenas esperando você dizer o que fazer. Eles estão trabalhando ativamente mesmo quando você não está olhando. O Google agora suporta comandos de voz, seguindo o que já faziam no Gmail e Docs. E tudo isso se conecta diretamente ao Google IA Studio, ao desenvolvimento para Android, ao Firebase e a todo o ecossistema do Google. O Google até disse que usou o próprio Anti-Gravity para ajudar a construir o Gemini 3.5 Flash, o que é um sinal bem forte de que essa ferramenta já está lidando com trabalho real de produção internamente. Agora, a migração do CLI é outra questão, causando problemas próprios. Se você usava o Gemini CLI, o Google quer que pare totalmente de usá-lo. O prazo final é 18 de junho de 2026. Depois dessa data, o Gemini CLI para de funcionar para usuários Pro, Ultra e até mesmo para quem está no plano gratuito. Outro relatório diz que as extensões Gemini Code Assist para IDE também vão parar de processar solicitações completamente, então isso não é opcional. O novo Anti-Gravity CLI, desenvolvido em Go, é mais rápido e responsivo que a ferramenta antiga. Ele suporta fluxos assíncronos, permitindo controlar múltiplos agentes em segundo plano. E ele usa o mesmo sistema de agentes do aplicativo de desktop, o que significa que qualquer melhoria que o Google faça no sistema central de agentes se aplica aos dois produtos ao mesmo tempo. A migração em si é simples, se você souber o que está fazendo. O comando antigo era Gemini, e agora é Anti-Gravity, mas a estrutura é a mesma. O problema não é a complexidade da mudança. O Google deu menos de um mês para as pessoas se adaptarem e avisou que a ferramenta antiga seria desativada, independentemente de estarem prontas ou não. Mas a parte realmente interessante de toda essa plataforma é a camada de agentes gerenciados. É aqui que o Google está dando um passo muito maior do que apenas oferecer aos desenvolvedores um assistente de codificação melhor.
Com os agentes gerenciados, você pode criar um agente de IA através da Gemini API com uma única chamada de API, e esse agente pode raciocinar, usar ferramentas e executar código dentro de um ambiente Linux isolado. Sempre que você inicia uma conversa com o agente, ele cria um ambiente que persiste nas chamadas seguintes. Ele se lembra do que fez e mantém o contexto. Desenvolvedores podem ampliar agentes com instruções e habilidades próprias, e o Google IA Studio Playground agora traz modelos personalizados para ajudar. Isso é basicamente o Google entregando aos desenvolvedores a mesma infraestrutura de agentes que usa internamente, e ela está otimizada com o Gemini 3.5 Flash especificamente para esse tipo de carga de trabalho. Isso nos leva ao modelo, pois nada disso funciona sem uma IA subjacente rápida o bastante para lidar com isso. O Gemini 3.5 Flash é o motor que está rodando tudo aqui. O Google afirma que ele atinge 289 tokens por segundo. Para comparação, o Cloud Opus 4.7 roda a 67 tokens por segundo e o GPT 5.5 roda a 71 tokens por segundo. Se confirmado, isso é cerca de 4 vezes mais rápido que a concorrência. O Google também diz que o Gemini 3.5 Flash supera o modelo mais antigo, Gemini 3.1 Pro na maioria dos benchmarks, além de ser significativamente mais rápido. A velocidade é ainda mais importante em fluxos de trabalho com agentes, onde eles aguardam uns pelos outros em sequência. Se um agente for lento, todo o sistema vira um gargalo. A diferença de velocidade é o motivo pelo qual esse tipo de orquestração paralela de agentes é possível em primeiro lugar. Na apresentação principal do I.O., Varun Mohan, líder da plataforma Anti-Gravity do Google, fez uma demonstração ao vivo realmente impressionante. Ele mostrou o sistema construindo um sistema operacional completo do zero em 12 horas, por menos de $1.000. O processo utilizou 93 subagentes trabalhando simultaneamente e processou 2,6 bilhões de tokens em 15 mil requisições ao modelo. No fim da demonstração, ele executou Doom ao vivo no novo sistema operacional no palco. Não é um projeto de brincadeira, mas um sistema operacional completo, com kernel funcional e estabilidade para rodar um jogo. Mesmo que a demonstração não estivesse totalmente polida, a escala apresentada mostra claramente para onde o Google acredita que tudo está indo. Então vamos falar sobre preços, porque o Google está claramente tentando transformar isso em uma linha de produtos com diferentes níveis. O plano Base Pro inclui a assinatura do Google IA Pro, sendo a porta de entrada para desenvolvedores ou quem está testando agentes. O novo plano IA Ultra custa $100 por mês e oferece 5 vezes os limites de uso do Pro. Para quem executa vários agentes ou desenvolve fluxos de trabalho de produção, esse nível é mais adequado que o Pro. Depois, há o Ultra Premium por $200 por mês, que antes custava $250, e esse oferece 20 vezes os limites de uso do Pro. É voltado para equipes e empresas, especialmente aquelas que já utilizam o Google Cloud. O Google oferece $100 em créditos para novos assinantes até 25 de maio de 2026, e o plano Ultra inclui extras como 20 TB de armazenamento e YouTube Premium. Para freelancers, o Pro já basta. Startups que precisam de agilidade devem optar pelo Ultra. Equipes empresariais já podem migrar facilmente para a plataforma completa de agentes do Google Cloud. O Google também investe muito no ecossistema. Lançaram o Build with Gemini X-Prize Hackathon, com prêmio total de $2 milhões, chamado de maior prêmio de hackathon já visto. Isso não é só marketing. O Google busca impulsionar uma comunidade de desenvolvedores nessa plataforma e fazer as pessoas começarem a desenvolver em cima dela o mais rápido possível. Anunciaram também um app móvel do Google IA Studio para o qual desenvolvedores já podem se pré-registrar. Você pode registrar uma ideia onde estiver e transformá-la em um protótipo funcional antes mesmo de se sentar à sua mesa. Os agentes agora podem fazer chamadas nativas para as APIs do Google Workspace. Há suporte completo para Android, então você pode criar aplicativos Android usando prompts e publicá-los diretamente no console do Google Play. Faixa de teste de dentro do estúdio de IA. E projetos inteiros podem ser exportados para o desenvolvimento local no Anti-Gravity com um clique, mantendo todo o contexto do projeto intacto. Isso não é apenas uma ferramenta. Isso é o Google tentando controlar toda a cadeia, da ideia até a implantação.
Quando você compara o Antigravity 2.0 com a concorrência, o posicionamento fica bem claro. Em relação ao cursor, o Antigravity se destaca em orquestração multiagente, agendamento de tarefas, comandos de voz, integração com Firebase e Android, além do caminho de migração para o ambiente corporativo via Google Cloud. O Cursor se destaca pela familiaridade, pois é baseado no VS Code, então os desenvolvedores não precisam mudar todo o seu ambiente de trabalho. Contra o GitHub Copilot Workspace, o Antigravity tem capacidades multiagente muito mais fortes e uma automação mais agressiva. O Antigravity parte de $100 mensais no plano Ultra. O Cursor custa $20 por mês. O Copilot Workspace custa $19. O Google não compete em preço, mas sim em profundidade e infraestrutura. Se você desenvolve para Android ou Google Cloud, o Antigravity é a escolha óbvia, mas se deseja apenas um assistente de IA no seu editor atual, o Cursor ainda é a melhor opção. Mas é aqui que a história fica confusa, porque enquanto o Google anunciava tudo isso no I.O., o lançamento real do Antigravity 2.0 estava causando caos para muitos desenvolvedores. A atualização foi automática. Ninguém escolheu isso. De repente, o produto mudou totalmente e os problemas surgiram na hora. O Antigravity 2.0 e o Antigravity IDE, que é a versão tradicional do editor de código, aparentemente entram em conflito um com o outro durante a instalação. Eles disputam o mesmo diretório e se sobrescrevem. Se ambos estivessem instalados, um deletaria o outro. As configurações de workspace eram corrompidas e os desenvolvedores perdiam suas configurações. O maior problema é que o Antigravity 2.0 foi criado para outro fluxo de trabalho. A experiência tradicional do editor foi eliminada. Indicadores visuais de avisos e erros desapareceram ou ficaram bem mais difíceis de achar. A edição direta de código foi limitada ou removida, priorizando uma interface mais minimalista. O gerenciamento do Git e dos repositórios ficou mais manual e dependente do terminal, sem integração visual. Desenvolvedores relataram que a IA ignorava pequenos bugs e avisos menores desde que o aplicativo funcionasse sem travar, o que os deixava cegos para esses problemas. Além disso, o sistema tinha problemas de rastreamento. Ao fechar um app que o Antigravity estava testando, o chat ainda o marcava como ativo e via o encerramento como falha. Desenvolvedores precisavam encerrar processos manualmente para evitar relatórios de erro falsos. O Reddit e os fóruns do Google se encheram de reclamações em poucas horas. Alguém comentou que parecia que leigos estavam colocando coisas em produção. Outra pessoa chamou a guinada para uma abordagem centrada em agentes de um enorme retrocesso. A solução para muitos foi desinstalar completamente o Antigravity 2.0, baixar o Antigravity IDE separadamente, copiar manualmente os arquivos de configuração ou voltar para a versão 1.20 e 3.2 e desativar as atualizações automáticas. Houve pontos positivos, como a grande melhora do monitoramento em tempo real. O consumo de memória caiu de mais de 1 GB para algo entre 150 e 500 MB, com o modo de eficiência automática. O Google reabasteceu os créditos como compensação. Agora, os desenvolvedores lidam com 3 ferramentas: Antigravity 2.0 para agentes, Antigravity IDE para programação tradicional e Antigravity CLI para uso no terminal. A implementação automática quebrou os ambientes sem aviso ou opção de reversão. Então, por que forçar tanto assim? Porque o Google não está mais tratando a IA como um recurso, ela é a base. Eles estão usando tecnologia semelhante na busca para criar layouts personalizados para cada consulta. Gemini Spark executa tarefas em segundo plano em todo o workspace. Gemini Omni cuida da geração de vídeos. O padrão é claro: IA que trabalha continuamente, não apenas sob demanda. A verdadeira questão é se os desenvolvedores estão prontos. Porque o Google não está só acelerando a programação. Eles estão mudando o papel do desenvolvedor de programar para supervisionar agentes. Isso é bem diferente, e a reação mostra que muitos não estavam preparados para essa mudança repentina. Mas o Google impôs isso a si mesmo. E você, o que acha disso? Está animado com a mudança para fluxos de trabalho com agentes de IA? Ou acha que os desenvolvedores estão certos em resistir? Me conte aí embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.